Olá, boas-vindas a essa análise. Hoje a gente vai mergulhar direto em uma quebra metafísica bem profunda sobre a nossa existência, baseada no nosso material de origem. A ideia aqui é separar as fronteiras reais entre três forças gigantescas: a consciência, a mente e o cérebro físico. Para quem já acompanha essas dinâmicas da realidade, é muito comum ver esses termos totalmente embolados, né? Mas hoje nós vamos mapear as engrenagens invisíveis que estruturam quem nós realmente somos. Certo, vamos mergulhar de cabeça nisso. O grande objetivo do texto original que estamos dissecando é arrancar a nossa identidade primária daquela velha crença de que a existência humana é só um produto acidental da matéria física. Essa lente exclusivamente materialista acaba funcionando como uma prisão mesmo, algo que paralisa o verdadeiro potencial humano. E o que a fonte propõe é literalmente quebrar essas grades. Para organizar as ideias de um jeito bem lógico, nossa pauta de hoje vai cobrir: primeiro, a ilusão do materialismo; depois, a força primordial; em seguida, a tradutora invisível, a camuflagem biológica e, para fechar, o ponto de poder. Parte 1. A ilusão do materialismo, ou como quebrar essa mentalidade 3D. É muito comum ver a ciência moderna e a psicologia usarem mente e consciência como se fossem a mesmíssima coisa, tentando trancar tudo ali dentro da nossa biologia, dentro do crânio. Mas o material traz um alerta fascinante sobre isso. Ele aponta a ironia enorme de tentarmos dissecar processos que são puramente invisíveis usando ferramentas tridimensionais. Tentar medir realidades não físicas com os limites do espaço e do tempo acaba distorcendo a nossa verdadeira anatomia. Pensa bem, é literalmente como tentar medir o peso de um sonho usando uma balança de farmácia. Não faz sentido, né? Parte 2. Consciência. A força primordial, a luz bruta. E aqui a fonte inverte completamente aquela linha evolutiva que a gente está cansado de conhecer. A consciência não é um subproduto biológico que simplesmente aparece lá no fim da linha. De jeito nenhum. Ela é a própria origem de absolutamente toda a realidade existente. O texto não trata a consciência como uma coisa física, mas sim como pura energia luminosa, uma vitalidade sem qualquer restrição. E o detalhe metafísico mais profundo aqui é este: ela não ocupa espaço. Ela cria o próprio espaço quando sente a necessidade de ter um ambiente para operar e se expressar de forma física. É uma mudança de perspectiva gigante. Agora, o que é realmente interessante sobre isso é ver como consolida uma inversão total da lógica darwiniana tradicional. A consciência vem antes do universo físico e é ela quem evolui a forma, nunca o contrário. E o mais intrigante é que, descendo lá para o nível microscópico, a gente vê que isso não é exclusividade dos humanos ou de cérebros supercomplexos. Cada átomo, cada célula e cada molécula possui a sua própria consciência inata e colaborativa. O que nos leva à parte 3. Mente. A tradutora invisível responsável por focar a luz. Então, se a consciência é essa luz primordial, pura e totalmente desestruturada, como é que ela interage com a nossa matéria densa? A resposta é a mente. A fonte apresenta a mente essencialmente como um tecido conectivo, uma espécie de estação receptora mestre. Ela atua como uma lente não física, finalmente sintonizada para capturar aquela energia vital bruta e focar essa luz. Tudo isso gerenciando dados através de percepções puramente internas. E onde é que moram as nossas lembranças, ou a nossa capacidade de inovar? O texto afirma categoricamente que a imaginação e a memória autêntica residem de forma exclusiva na mente. Isso significa que elas operam em um nível puramente psicoelétrico e existem de forma independente da estrutura linear do tempo biológico. Ou seja, os neurônios não armazenam memórias como se fossem pequenos arquivos físicos. Na verdade, é a mente quem organiza essas memórias completamente fora do domínio temporal. Vamos avançar e ver como tudo isso se constrói na prática. Olhando de forma cronológica para a criação da matéria, tudo começa lá no topo, com a consciência gerando intenção e vitalidade pura. Depois, essa energia desce para o campo estruturado da mente, que converte tudo isso em pensamentos e emoções de natureza psicoelétrica. E só então, lá no último estágio, é que essa informação alcança o cérebro biológico para finalmente ser decodificada. Parte 4. Cérebro. A camuflagem biológica que serve como tela física. Agora sim, a gente aterrissa no nosso mundo tridimensional denso. Aqui, a distinção que a fonte faz vira o consenso popular de ponta cabeça.
Segundo o material, o cérebro não gera o pensamento, de forma alguma. Ele é rigorosamente um hardware receptor. Ele apenas capta os estímulos psicoelétricos que já foram formulados lá atrás pela mente e os traduz em códigos biológicos e comandos motores. Basicamente, o cérebro é só uma ferramenta incrível para a gente conseguir lidar com o espaço-tempo. E isso ilustra brilhantemente como separar essas funções dissolve toda aquela confusão sobre quem faz o quê. De um lado, a gente tem a mente não física, totalmente imune à degradação biológica e operando fora do tempo. Do outro lado, o cérebro orgânico, sujeito ao tempo, focado na camuflagem tridimensional e agindo só como um decodificador de estímulos superiores. Entender a diferença entre a programação e o equipamento é a chave central de toda essa filosofia. Chegamos à parte 5, o ponto de poder, ou como recuperar a autoridade cósmica. E por que toda essa distinção estrutural milimétrica é muito mais do que só uma filosofia obscura? Porque o modelo atual tem uma consequência bem grave. Quando a gente acredita que os pensamentos e o nosso próprio eu são meros subprodutos de sinapses físicas, acaba se desenvolvendo um pavor crônico da morte corporal. É aquele medo paralisante da aniquilação completa. E esse pavor de base, de acordo com o texto, atua sufocando ativamente a vitalidade das nossas próprias células. A premissa exata aqui é devolver a soberania ao indivíduo. Ao quebrar esse vínculo fatal entre a consciência e o órgão que chamamos de cérebro, a intenção da fonte é reposicionar a visão que temos sobre nós mesmos. Deixamos de ser vítimas da biologia e de eventos aleatórios para nos tornarmos arquitetos imortais. A partir do momento presente, a mente invisível projeta ativamente e organiza as peças do mundo material que a gente vivencia. Como aplicação prática de tudo isso, o material sugere uma espécie de passo lateral. É basicamente um convite para que a nossa percepção do dia a dia relaxe a sua dependência obsessiva dos dados que são processados pelo cérebro físico. Ao abrir espaço para conexões mais diretas com a mente, a gente consegue acessar a imaginação pura através de sentidos internos que não estão limitados ou distorcidos pelas restrições do mundo material. Então, o ponto crucial de toda essa análise é este. Se as nossas faculdades mentais e a nossa consciência de fato operam em uma malha totalmente imune à degradação biológica, qual seria o verdadeiro teto da experiência humana? Quando as decisões deixam de ser governadas pelo medo orgânico e o intelecto abraça sua natureza criativa pura, as barreiras do que é possível simplesmente se desfazem. A gente deixa essa questão instigante no ar para reflexão. Muito obrigado pela companhia em mais esta análise e por continuarem buscando compreender o que existe muito além do visível. Até a próxima!